Esse o outro, que normalmente nos estudos, por exemplo, eu venho de uma atuação em formação em marketing, então, em marketing, então, a gente põe o cliente, e em geral seria aqui, né, no centro do diagrama. Neste caso, o outro não é que ele seja menos importante, mas a gente não começa a olhar pelo cliente, ou seja lá quem for, se for uma relação no trade marketing, provavelmente vai ser o distribuidor, né? Esse o outro, a relação de uma indústria, por exemplo, com os seus canais de distribuição. No caso dos estudos de hospitalidade, o que a gente faz é que nossa ênfase está primeiro no anfitrião, representado aqui em 3 caixinhas, basicamente de relações. O anfitrião numa relação de hospitalidade, o que seria uma relação positiva, pode ser a ausência de, não é que ele seja hostil, simplesmente naquele momento não é prioridade ser hospitaleiro e, portanto, não há esta relação, ou de hostilidade, quando acontece naturalmente uma relação negativa. Outra coisa é assim, nós não somos hospitaleiros em 100% do tempo e seria demais, muito pretensioso exigir isso de um colaborador, de um gestor e, né, de uma organização. Organização, para mim, é uma coisa abstrata, né, e é o conjunto de pessoas que vão fazer essa organização. Então, um dos grandes autores brasileiros, que é o Luiz Otávio de Lima Camargo, ele fala de interstícios da hospitalidade, ou seja, há determinados momentos em que nós temos aí uma ação de hospitalidade. O problema é, naquele slide anterior, com aquelas camadas todas, que nem tudo que é entendido como hospitaleiro em dada cultura é o mesmo em outro conjunto de pessoas. E, de novo, para negócios, por isso é tão importante, né, escolher bem, selecionar bem as pessoas que vão trabalhar nessa organização e, naturalmente, isso só vai funcionar junto com aquele velho conceito de empowerment. Porque se a pessoa não tiver, né, se ela for muito, sabe, aquele treinamento muito minucioso de como ela tem que se portar, de como ela tem que responder, etc., o que vai acontecer? No fundo, hospitalidade propriamente dita não existirá. Ela até pode ser muito eficiente nas respostas dadas, mas ainda não dá. E uma parte das pessoas imediatamente vai considerar isso hostil. Particularmente, eu chamo a atenção daqueles que nos assistem, que eventualmente estejam trabalhando com qualquer elemento de inteligência artificial. Hoje é bastante comum, né, nos saques, nos primeiros contatos com clientes, a gente está fazendo uso de inteligência artificial. Se nós, humaninhos, gente, ainda não entendemos direito isso, vocês imaginem passar isso para algoritmos e que realmente demonstrem e mostrem hospitalidade ou, em último caso, hostilidade. Acho que a hostilidade já está, às vezes, em alguns sistemas automáticos de resposta, e com esse distanciamento, o isolamento físico, a gente viu crescer, né? Houve assim, uma profusão de soluções a partir de contatos automatizados. Eu acho que qualquer um de nós, como consumidor e como gestores, acho que é nosso papel evitar aqueles longos cardápios em que, olha, se você quer isso, diz que 1, se você quer isso, diz que 2, se você quer 33, 44, 55, aquilo não acaba nunca, e o pior, chega no final, parece até ironia, né? Que a pessoa diz, a gravação diz, se você quiser, eu comece novamente, digite o número tal. Esse é o tipo de coisa que um dia vai estar muito mais aprimorado e certamente vai melhorar bastante. Mas nos dias de hoje, a gente precisa tomar bastante cuidado ao adotar esse tipo de coisa
especialmente se esse serviço é num canal solucionador de problemas, porque só vai aumentar seu problema. No início desse isolamento, aí sim eu vou tratar particularmente do segmento de turismo, não é chavão dizer que é o primeiro setor que para e possivelmente o último setor que retorne. Em momentos críticos, né? Não só agora com pandemia, em qualquer situação crítica. Então, o que aconteceu? Logo que começou, né, a fechar tudo, não pode mais sair, os aeroportos fecharam, parou tudo, etc. Vocês imaginem as centrais de reservas, né, e serviços como, né, porque hoje também é bastante comum em todos os setores, inclusive no turismo, que nós tenhamos distribuição online, os canais online. Ninguém mais atendia, não tinha mais chat que desse conta, só vinha um pop-up assim, olha, em função da pandemia, estamos demorando muito mais, tal, e pelo amor de Deus, fale com a gente só quando você estiver a 3 dias da sua viagem que veremos que solução teremos. Porque se vocês estão lembrados também, e até agora ninguém tem respostas assim exatas. Lá no começo era assim, acho que semana que vem volta. Opa, então acho que minha viagem para daqui a 2 semanas, acho que vai dar para fazer. Não vai mais voltar nessa semana, vamos esperar a próxima, o mês que vem, e aqui estamos num ano de 2020 praticamente todo vivido online. Então, esse diagrama é só para mostrar isso. Na hora da gente tomar uma decisão, vamos aí parar para pensar o que de fato vai ser hospitaleiro, quais são aquelas ações que não requerem este tipo de relação e onde é que mora o perigo de, eventualmente, com a melhor boa intenção do gestor, ele poder provocar situações de hostilidade e não de hospitalidade. As situações hostis, elas marcam muito mais o nosso cliente em qualquer setor. Então, nesse caso, eu acho que são coisas que, se a gente para um pouco para pensar no nosso planejamento estratégico, provavelmente uma parte, tudo não dá para evitar, mas uma parte das situações hostis, eventualmente, a gente poderá evitar. Nós estamos chegando, né, estamos agora já ao final de outubro, e com uma população mundial ávida por retornar a algumas atividades presenciais. Não precisava ter tido pandemia, e os amigos que estão em áreas de varejo conhecem muito melhor essa situação. Varejo particularmente ligado, né, àquele comércio de tudo que possa ser oferecido como presente de Natal, costuma fazer a contratação dos temporários para a época de final de ano. Todo ano, a grande questão é quantos eu vou contratar, quando eu vou fazer isso e que tipo de preparação eu precisarei fazer com eles. Por quê? Porque é muito comum, né, no sufoco do final do ano, em lojas superlotadas, que as coisas mudaram dos seus locais habituais para acomodar os produtos mais populares na estação e que aquele serzinho, coitado, plantado no meio da loja, não saiba responder assim, tré com lé, porque ele não recebeu um mínimo de informação. Então, e outra, imagine assim, brinquedos é um setor fantástico nesse final de ano, né? Como é que a pessoa vai adivinhar quais são os personagens, qual é a relação que eles têm e tal, e hoje tudo é identificado dessa maneira. Então, nesse caso, apesar de toda a variedade, apesar da loja estar preparada para receber, apesar de tudo, de repente, a situação hostil pode ser provocada até por falta de informação do seu colaborador que vai interagir lá na ponta com o seu cliente.